vamos entrar na quarta parte aqui do caso clínico. Né? Eu estou separando por etapas, não é que o Freud separou. Eu estou fazendo por partes para vocês irem acompanhando o desenvolvimento de uma apresentação de um caso clínico no início do outro século, nem é do anterior, é do antes do anterior. Eu também conhecera, nesse intervalo em Viena, uma irmã sua, acho que do pai da Dora, um pouco mais velha que ele. Ela apresentava evidência clara de uma grave forma de psiconeurose, sem quaisquer sintomas caracteristicamente histéricos. Depois de uma vida oprimida por um casamento infeliz, ela morreu de marasmo, que fez rápidos progressos e cujos sintomas, na realidade, nunca foram totalmente esclarecidos. Um irmão mais velho do pai da moça, a quem vinha conhecer, era um solteirão. As simpatias da própria moça, que, como disse, tornou-se minha paciente aos 18 anos, sempre penderam para o lado paterno da família, e desde que caíra doente, ela tomara como modelo a tia que acabei de mencionar. Não podia haver dúvida também de que fora da família do pai que ela derivara não só seus dotes naturais e sua precocidade intelectual, como também a predisposição à doença. Não cheguei a conhecer sua mãe. Dos relatos que me foram feitos pela moça e seu pai, fui levado a imaginá-la como uma mulher inculta e, acima de tudo, fútil, que tinha concentrado todo o seu interesse nos assuntos domésticos, especialmente a partir da doença do marido e do alheamento que tinha por tal doença. Ela representava o quadro do que poderia ser chamado psicose doméstica, entre aspas, um termo que Lacan, que Freud criou aí. Não compreendia os interesses mais ativos dos filhos e ocupava-se o dia todo em varrer a casa e limpar os móveis e utensílios, a tal ponto que se tornava quase impossível usá-los ou desfrutá-los. Essa situação, realmente, a mulher tinha talvez uma neurose obsessiva, que eu disse a vocês que quando isso aparece em mulher, fala a favor de uma paranoia. A tal ponto que se tornava quase impossível usá-los ou desfrutá-los. Ela limpava tudo e ninguém podia chegar perto. Esta situação, da qual se pode com frequência encontrar traços nas donas de casa normais, inevitavelmente traz à lembrança formas de limpeza obsessiva e outras espécies de obsessões por limpeza. Mas tais mulheres, e isto se aplica à mãe da paciente, não têm a mínima percepção, insight de sua doença, faltando-lhes assim uma característica essencial de uma neurose obsessiva. Por isso que eu falei para vocês. As relações entre a jovem e sua mãe eram inamistosas havia vários anos. A filha tratava a mãe com superioridade e costumava criticá-la impiedosamente e afastara-se completamente de sua influência. Nota: não adoto, é verdade, a tese de que a hereditariedade é o único fator etiológico da histeria. Mas, por outro lado, e digo isto com particular referência a algumas de minhas publicações, por exemplo, A Hereditariedade e a Etiologia das Neuroses, de 1896, em que combati aquele conceito. Não desejo dar a impressão de subestimar a importância da hereditariedade na etiologia da histeria,
ou de afirmar que ela pode ser desprezada. No caso da presente paciente, as informações que dei sobre seu pai, o irmão e irmã deste último, indica uma tara suficientemente intensa e, com efeito, se for adotado o ponto de vista de condições patológicas, como as de sua mãe, devem também implicar uma predisposição hereditária. A hereditariedade da paciente pode ser considerada convergente. A meu ver, contudo, há outro fator de maior significação na hereditariedade da moça, ou, propriamente falando, na sua predisposição constitucional. Mencionei que seu pai tinha contraído sífilis antes do casamento. Ora, uma percentagem extremamente alta dos pacientes que tratei psicanaliticamente tinham pais que sofreram de TABs ou paralisia geral. Em consequência da novidade do meu método terapêutico, só me ocupo dos casos mais graves que já tenham sido tratados sem êxito durante anos. Segundo a teoria de Epp Fournier, a TABs ou paralisia geral do pai pode ser considerada evidência de uma infecção luética anterior e, com efeito, pude obter confirmação direta de tal infecção em diversos casos. No mais recente estudo sobre a prole dos pais sifilíticos, 13º Congresso Médico Internacional realizado em Paris, de 2 a 9 de agosto de 1900, trabalhos de Finger, Tarnowski, Julian, etc., não vejo menção da conclusão a que fui levado por minha experiência como neuropatologista, ou seja, de que a sífilis no pai é fator importante na etiologia da constituição neuropática dos filhos. Reparem que ele, nesta época, ainda não sabe que a neurose é uma estrutura, é uma doença para ele. Mas ele intui certas coisas. Ele intui, por exemplo, quando essa mulher apresenta uma característica obsessiva e ao mesmo tempo, é inócua para a compreensão de qualquer coisa, ele intui uma psicose, na verdade, uma paranoia. Mas ele não trabalha, nessa época não tem como ainda. Aliás, quem vai dar a noção de paranoia depois é Lacan, a partir da tese dele, do caso Aimé, porque com Freud, no caso Schreber, é equivocada a noção de paranoia. Então, na verdade, isso aí teve que andar muito. Mas é importante que vocês vejam a pré-história e que vocês também entendam quando, por exemplo, imagina que vocês têm uma instituição, aí aparece uma porção de gente que foi formada num esquema muito ortodoxo. Eles não têm a visão para poder dar um salto qualitativo e compreender o progresso de Lacan a partir de 1972, por exemplo. Então, ou de 80, ou de 78, 77, vamos dizer assim. Então, vocês vão ensinar eles a falarem lacanês sem eles terem entendido essa passagem. Olha, o Freud, mas isso não é justo. Aí que está o problema. Durante os primeiros anos da jovem, seu único irmão, 1 ano e meio mais velho que ela, fora o modelo que suas ambições tinham lutado por seguir. Mas nos últimos anos, as relações entre irmão e irmã haviam ficado mais distantes. O jovem procurava afastar-se o mais possível das discussões da família, mas quando era obrigado a tomar partido, apoiava a mãe. Dessa forma, a atração sexual unira pai e filha de um lado e mãe e filho de outro. Repara que ele já tem uma noção do Édipo, mas ainda era muito insípida, muito fenomenológica, tá? A paciente, a quem darei aqui por diante o nome de Dora,
aí ele bota uma nota, as determinantes da escolha deste pseudônimo por Freud foram por ele examinadas no capítulo 12, exemplo A1 de sua A Psicopatologia da Vida Cotidiana, de 1901. Aliás, eu disse que tratou no outro século, não, ele tratou já no século XX, 1901. Mas, não, ele que bota 1899. Não, já foi em 1901. Em 1900. Já tinha virado o século XX. A paciente a quem darei o nome de Dora, já na idade de 8 anos, começara a mostrar sintomas neuróticos. Foi vítima, naquela época, de dispneia crônica, com acessos ocasionais, falta de ar, em que o sintoma muito se agravava. A primeira crise ocorreu após um curto passeio nas montanhas, tendo sido assim atribuído ao cansaço. No curso de 6 meses, durante os quais ela descansou e submeteu-se a tratamento, este estado gradativamente desapareceu. O médico da família não parece ter hesitado nem um pouco em diagnosticar o distúrbio como puramente nervoso e em excluir qualquer causa orgânica para a dispneia. Mas ele evidentemente considerou este diagnóstico compatível com a etiologia do cansaço. Nota 2, a provável causa precipitadora desta primeira doença será examinada mais adiante na página 77. A gente fica aqui. Repara quando ele fala que pode ser que tenha coisa de hereditariedade, ele está distante do complexo de Édipo e perto, parece aquelas brincadeiras de Carla Cega. Ele está perto de achar a posição da moça na constelação, mas ao mesmo tempo distante. Então ele pensa medicamente. É bastante interessante ver como é que ele vai construindo isso. Mas por que a gente tem que saber isso? Porque a gente esbarra hoje com colegas que ainda pensam nisso. E isso são as bases lá, quando estava quebrando as pedras para poder fazer a construção, né, cavar o terreno. Então a gente não pode fazer essas confusões, tá? Acaba aqui a quarta parte, vamos para a quinta daqui a pouco.